Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do SSN Cast. Aqui a gente faz um bate-papo profundo sobre saúde, alimentação e emagrecimento da mulher, especialmente a mulher acima dos 50 anos. Você que está aí no climatério, na menopausa, pré, pós-menopausa, já passou muito dessa fase da vida e quer emagrecer. Aqui eu te mostro como emagrecer quantos quilos você quiser, sem precisar cortar tudo o que você gosta da alimentação. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela é médica, ginecologista, obstetra, especializada em laparoscopia, esteroscopia e cirurgia robótica. Olha que legal. É formada pela USP, fez residência de ginecologia e obstetrícia no HC, USP, né? E endoscopia ginecológica também no HC. Bem-vinda, doutora Mariana. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje e falar um pouquinho aí sobre esse assunto tão importante aí, sobre a reposição hormonal, que acho que é aí um assunto que toda mulher passando pela fase do climatério, transição aí da menopausa, tem muitas dúvidas a respeito. Precisa esclarecer, né, gente? Então, como você tá vendo que vai ser um super podcast hoje, já deixa teu like, teu coraçãozinho, compartilha esse vídeo com uma amiga, com a filha, com a vizinha que também tem dúvida sobre esse assunto, se deve, não deve fazer, o que é reposição, o que é hormônio, se tem que usar ou não, se engorda, se emagrece. Então já deixa teu like aqui no começo desse vídeo e lembrando que eu sou Cláudia Benevides, eu sou médica, nutróloga, e a gente vai fazer esse bate-papo aqui maravilhoso com a doutora Mariana hoje. Reposição hormonal é o segredo para emagrecer depois dos 40, depois dos 50? Nossa, Cláudia, já me pôs aqui na fogueira. Então, vamos lá. Eu não sei, obviamente, quem sou eu para falar sobre emagrecimento com você, Cláudia, mas assim, falando sobre emagrecimento, a reposição hormonal, ela pode ajudar. Eu acho que tem muito mito a respeito. Então, muitas mulheres falam, eu parei a reposição hormonal porque eu estava engordando. Gente, não é a reposição hormonal que faz essas mulheres engordarem, né? Após a menopausa. Então, na verdade, você usar o hormônio e usar doses corretas, feitas ali adequadamente para aquela mulher, né? Podem sim ajudar a essa mulher a conseguir perder peso, porque ela vai manter os níveis de hormônio dela mais parecidos com o que ela estava antes de chegar na menopausa, né? Então, sim, o metabolismo dela não vai sofrer, né, aquela queda tão drástica. Então, assim, não é que vai ser um milagre, mas pode sim auxiliar. Sim. E quais são esses hormônios que alteram na vida da mulher, que são os de necessidade de reposição nessa fase? E qual é a idade certa para começar a fazer essa reposição? Então, vamos lá. Assim, a fase aí, a média no Brasil de entrar na menopausa é ao redor dos 48 anos, mas isso pode variar, assim, razoavelmente. Então, tem aquelas que podem entrar precocemente, ou seja, antes dos 40 anos, e tem algumas que entram na menopausa tardiamente, aí após os 54, 55 anos, tá? O momento ideal de entrar com a reposição hormonal é o quanto antes, idealmente antes dos primeiros 5 anos. Ou seja, a gente fala que é menopausa quando a mulher ficou pelo menos 1 ano sem menstruar, tá? É obrigatório que a mulher fique 1 ano sem menstruar para entrar com hormônios? Não. Se ela já está apresentando muita irregularidade menstrual e vem apresentando sintomas relacionados a essa transição menopausal que a gente chama e alterações em exames laboratoriais, a gente já pode entrar com uma terapia hormonal. E geralmente essa terapia é principalmente baseada no estrogênio, porque o principal hormônio que alivia os sintomas da mulher que ela começa a apresentar nessa fase é o estrogênio.
Para aquelas mulheres que têm útero, não tiraram útero, elas devem usar progesterona e existem regimes diferentes do uso da progesterona. E também podemos fazer uso de testosterona para algumas mulheres, a depender do quadro clínico que ela apresenta e das queixas dessa paciente. E uma coisa que, no geral, as mulheres têm muita dúvida ou têm muito mito ou medo é da reposição. Essa reposição dá câncer? Tá. Então vamos lá, adoro essa pergunta, até porque assim, acabou de sair super fresco um estudo falando exatamente sobre isso. Por quê? Os estudos eram bem contraditórios. O maior estudo já feito falava que sim, tinha aquela relação da reposição hormonal com o câncer, principalmente o câncer de mama, né? Mas depois alguns outros estudos falavam que quando usado estrogênio isoladamente nas mulheres que não têm útero e não precisavam usar progesterona, parecia não ter um aumento na incidência do câncer de mama. Mas ainda tinha algumas controvérsias a esse respeito. E saiu um estudo agora, esse ano, com N muito grande, ou seja, um grande número de pacientes, tá? E realmente esse estudo comprovou que para essas pacientes que puderam usar só estrogênio, iniciaram essa terapia precocemente, não houve aumento do risco de câncer de mama. Ou seja, é seguro fazer o uso do estrogênio após a menopausa, se você não usar a progesterona. Ou seja, se você não tem o útero, você pode usar só estrogênio e você não vai estar aumentando seu risco de câncer de mama. Isso, obviamente, deve ser pesado, tá? Porque se a paciente tem o útero e ela tem um histórico de risco muito intenso, importante, a família inteira teve câncer, ainda assim a gente tem que pesar. Porque, assim, a gente teria que submeter essa paciente a uma retirada do útero para poder fazer a reposição hormonal. Sim. Então, a gente já tem que ser pesado, porque ela vai ter que ser submetida a uma cirurgia, né? Tem as questões aí legais disso, do processo de autorização, né, de um procedimento, ela aceitar isso para fazer uma reposição. Então, agora são novos pontos que vão surgir com base nesse novo estudo. Mas, assim, eu acho que pelo menos agora a gente tem segurança, né, com base nesse novo estudo, e eu acho que é legal. Mas é realmente um ponto ainda de cuidado para quem tem risco importante na família, né? Sim. Quando a gente tem que usar progesterona. Isso, mas aí também é uma avaliação de risco, né? Exatamente. Porque hoje as pessoas, elas acham, e aí não quer fazer, mas também não chegou a conversar com o médico. Exato. Ou conversa com o médico e sai do consultório com dúvida e não faz. E não faz, exato. Eu acho que tem muito isso. A paciente fala assim, mas minha amiga falou que dá câncer. E isso, mas a minha tia teve câncer aos 80 anos. E, na verdade, elas acabam tendo esse medo e, na verdade, esse risco não é tão aumentado. Porque, sim, o câncer de mama é uma realidade. Mas, assim, a gente não pode, porque tem um caso na família, muitas vezes, né, em idade avançada, pressupor que essa mulher já tem um risco aumentado de câncer de mama. E, assim, muitas vezes essas mulheres estão sofrendo com sintomas, né, do climatério desnecessariamente, com medo de uma coisa que não é realmente, elas precisavam estar passando por isso. Não é um medo real, não é um aumento de risco tão real para essa paciente. Sim. E esse sofrimento, indiretamente, ele é um facilitador de sobrepeso e obesidade. Porque ela dorme pior, isso desregula os hormônios de fome e de saciedade, aumenta a ansiedade e sintomas depressivos também, porque se você tem dor, desconforto crônico, é difícil você ficar feliz, né? Você fica deprimido. E um dos gatilhos da depressão ali para você tentar se sentir melhor é buscar uma compensação na comida. É comer doce, carboidrato refinado. Então, aumenta aí esse hábito de beliscar, o volume de alimentação com uma densidade calórica maior, com um paladar mais voltado para o doce, que tem uma tendência a diminuir, dar aquela pílula de
recompensa, né? Exato. Eu como um doce, me sinto melhor, mas minutos depois eu me sinto culpada também, né? Então fica um ciclo ali. Mas tudo isso, indiretamente, trabalha a favor do sobrepeso e da obesidade. Não. Então, por isso que dar esse conforto, melhorar sintomas, qualidade de sono, de atenção, de memória. Porque, até para fazer um apanhado geral, quais são os sinais e sintomas mais comuns do climatério menopausa? Assim, o que chama mais a atenção das mulheres é principalmente aquelas ondas de calor, que a gente chama de fogachos, tá? Então, esse é o que chama mais atenção e incomodam elas, porque a maioria, às vezes, acaba não associando diretamente as alterações de sono necessariamente à menopausa. Então, muitas começam a ter as alterações de sono até como primeiro sinal do climatério, da transição menopausal, e elas não perceberam isso, né? Então, elas começam a ter um despertar noturno, elas dormem rápido, mas elas acordam no meio da noite. Isso é um sinal muito importante, é um sintoma super frequente e que realmente acaba alterando muito a qualidade de vida dessas mulheres, porque é o que você falou, isso desregula, altera toda a produção, ela vai ter um aumento do cortisol que vai desregularizar todo o ciclo dela e vai dar fome, vai alterar todo, ela vai ficar mais deprimida e começa a ter essas alterações de humor, então ela fica mais irritadiça, ela pode ter além de ficar mais irritada, ela pode ter um humor também mais deprimido, né? Dores pelo corpo, então tanto dores às vezes nas articulações, mas às vezes uma mialgia que a gente chama, que são dores mesmo nos músculos, então ela tem menos disposição para sair da cama, menos energia, então ela se sente com menos vontade de fazer as atividades dela do dia, então, e você começa a entrar nesse ciclo vicioso, você dorme mal, você tem dor, você tem menos disposição para fazer suas atividades, então você vai se sentindo cada vez pior, e se você não faz alguma coisa, não entra, né, com alguma coisa para tirar a paciente desse ciclo vicioso, né, às vezes quando você vai fazer alguma coisa, você tem que entrar com um caminhão de medicação, Sim. Né? Então, por isso que eu falo que você não precisa necessariamente esperar um ano, né, para fazer alguma coisa. Porque você tá vendo essa mulher cair cada vez mais, a qualidade de vida dela, né? Inclusive porque começa no climatério já, Exato. né? Antes, vou colocar aqui porque muitas vezes o público comum não conhece tanto o termo climatério. E aí colocar, entre aspas, um pré-menopausa. Então, a mulher não chegou na menopausa, que é a última menstruação, mas ela já começa a ter essas alterações de humor, de memória, de sono, fogacho. E ali já daria para começar um incremento hormonal, vamos dizer assim, né? Exatamente, é fazer alguma coisa. Ou se você não vai entrar propriamente com o hormônio, mas algumas vitaminas que estão estimulando, tentando ganhar um pouquinho mais, né? De uma meia-vida aí maior, né? Ou às vezes, se só esse meio de vitaminas e suplementos não está funcionando, entrar com a reposição, né? Para dar essa qualidade de vida antes de piorar tudo, né? Sim. E eu sempre falo aqui também para as minhas meninas é que na menopausa o metabolismo fica mais lento, eu tenho mais facilidade de ganhar gordura na barriga. Sim, tem. A gente não tem como negar isso, que o metabolismo, na verdade, ele fica mais lento para todo mundo, para homem e para mulher. É que tem esse marco aí na vida da mulher que a gente consegue identificar maior, com mais intensidade essa transição. Sim. Até porque a gente tem a menstruação e vai sentindo que ou vai ficando irregular, ou vai tendo um aumento de sintoma, cólica. Enfim, a gente consegue ter essa percepção de que a gente está entrando numa fase diferente, porque a gente tem esse marco mensal aí da menstruação. Não usa medicação, enfim, para suspender a menstruação, mas tem ali irregular. Você vai sentindo, então a gente vai sentindo e vai conseguindo conectar os pontos. O envelhecimento por si só, no homem e na mulher, vai deixando o metabolismo mais lento por conta do envelhecimento. A gente vai ficando mais velho, vai ficando tudo mais lento mesmo. Pega uma criança de 4, 5 anos, né? Ela tá lá com aquela energia, com o metabolismo, ela tá no metabolismo de criação ainda, tá criando tecidos novos, crescendo, formação e tudo mais.
Só que muita mulher acha, ou ela até ouve de alguns colegas médicos mesmo, que não, chegou na menopausa é assim mesmo, vai ganhar peso, vai ganhar barriga, vai dormir pior e não tem o que fazer. E, na verdade, não precisa ser assim. Hoje a gente tem várias possibilidades terapêuticas e até comportamentais de estilo de vida que vai fazer essa mulher passar por essa fase de vida com muito mais qualidade, né? Com uma gestão de peso melhor, com uma circunferência abdominal, não só na parte de estética, mas na parte de risco cardiovascular, melhor, mais protetor, que hoje a gente sabe que uma mulher que tem acima de 88 centímetros de circunferência abdominal é uma obesidade central, porque tem muita mulher que fala, eu tenho o braço e a perna magrinho, o meu problema é a barriga. Então, temos um problema na barriga, realmente, se está acima de 88. E aí que mora o perigo, né? É uma gordura altamente inflamatória que aumenta a resistência à insulina, que carrega aí um pré-diabetes ou um diabetes do tipo 2 no futuro, esteatose hepática, com uma chance de inflamação desse fígado. Então, quando a gente junta uma esteatose com uma resistência à insulina, eu tenho uma chance maior de inflamação no fígado. E para que serve o fígado? Para tudo e mais um pouco, né? Para metabolizar medicação, comida, formação de células no sangue, proteína, fatores de coagulação. Então, se eu não olho para a saúde do fígado, ou eu não entendo a importância dele no nosso corpo, eu não cuido. E aí eu não cuido quando eu vejo o caldo já está entornado, né? Já está com uma doença mais grave. Então eu trago muito essa consciência aí das nossas escolhas e desse cenário que, se a gente não cuidar, ele vai cada vez mais ficando um cenário de risco. Hoje, no teu dia a dia médico, que você faz cirurgia robótica, explica pra gente o que é cirurgia robótica. É legal isso. E quais são os quadros da mulher que tem indicação de uma cirurgia robótica? Então, a robótica, acho que foi uma evolução aí da cirurgia laparoscópica, né? Que o médico cirurgião opera com auxílio de um robô. Então, depois do acesso à cavidade abdominal, por meio de acesso laparoscópico, que são aquelas incisões pequenininhas, né? A gente acopla ali as mãos, né? Os braços robóticos, e o cirurgião sai de campo e fica num console do lado, por onde você, ali com as suas mãos, vai controlando esses braços robóticos, que assim, permite você ter uma precisão maior. O cirurgião tem uma visão 3D, né, do campo cirúrgico, que a gente não tem na laparoscopia tradicional, que a gente vê normalmente por uma TV, né, ali. Então, na robótica, você tem essa visão 3D, e você tem essa precisão, você tira o tremor da mão do cirurgião, você tira parte do cansaço, como você está sentado numa cadeira, você está numa posição confortável, você acaba, né, permitindo que o cirurgião faça procedimentos complexos, né, com um conforto que, assim, a cirurgia longa, ele consegue fazer com qualidade esse procedimento por muito tempo, porque ele não está ficando cansado durante o procedimento. Então, eu acho que foi uma evolução muito grande, né, na medicina. E em ginecologia, várias cirurgias podem ser feitas. Então, retirada de útero, lesões de ovário, endometriose. Então, assim, numa mulher mais madura, muitas vezes você tem que fazer essa retirada do útero, porque nesse período que ela está começando a apresentar disfunções hormonais, ela pode começar a ter uma desregulação da menstruação dela. Então, elas começam a ter fluxo menstrual muito abundante, não conseguem mais controlar esse fluxo menstrual. Então, são aquelas pacientes que, às vezes, antes de parar de menstruar de vez, ela fica 10, 15 dias sangrando. Fica 5, 10 sem sangrar, já volta a sangrar de novo, começa a ter anemia. Então, a gente consegue tirar esse útero pela cirurgia robótica, né? Óbvio, em casos extremos, desenvolveu, né, um tumor, alguma coisa, também é possível de fazer essa cirurgia através da robótica, né? Então, eu acho que foi aí um método, a evolução da medicina aí, a favor das pacientes, né? Sim. Então, você tem ali o robô corrigindo os pequenos movimentos e dando esse
tempo de cirurgia com mais qualidade. Com vamos mais dizer. qualidade, exato. Que legal. E aí, até aproveitando que você falou de mulheres que precisam, muitas vezes, retirar útero, muitas vezes, quando eu falo aqui nos meus conteúdos que a menopausa é o marco da última menstruação, que é isso que marca a menopausa. Que nem eu falei, a gente tem o climatério, que seria o pré- e pós-menopausa, que se Isso. estende por... Mulheres têm 10, 15 até 20 anos, dependendo da mulher, se estende ali de... O quê? De 45 a 65 em alguns casos. Então, é um período muito grande, é uma fase muito grande. Esse é o climatério. E a menopausa, especificamente, é a última menstruação. Mas tem muita mulher que fala, eu não sei se eu entrei na menopausa porque eu não tenho útero mais. Então, a minha última menstruação foi quando eu tirei o útero, quando eu tinha 35, 40 anos. Então, como é que a gente consegue identificar a menopausa nessa mulher que não tem mais útero? Então, geralmente, óbvio que essas mulheres, mesmo não tendo útero, elas devem fazer o segmento de rotina, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Ela geralmente vai começar a ter essas alterações. Então, alteração do sono, os calores, pode ter irritabilidade. Então, ela vai ter sintomas e também através de alguns exames laboratoriais que a gente consegue identificar, né? E daí a gente começa a medicar com isso. Então, é possível de identificar, mesmo ela não menstruando, que ela está chegando na fase que seria a pós-menopausa, né? E é engraçado, porque mesmo algumas pacientes que têm o útero, a gente tem que tomar cuidado, porque elas continuam sangrando porque elas têm alguma doença. Então, elas já estão com um nível de hormônios compatíveis com o estado pós-menopausa, que já deveriam ter parado de sangrar, e elas estão sangrando por ter uma doença, um pólipo uterino, até uma doença ali no endométrio, no útero. Então, também, se esse sangramento está perdurando por muito tempo, além do que seria o esperado, né? Também deve aí chamar a atenção. Se tem uma mulher menstruando ali pelos 56, 57, 58, tem que avaliar. Tem que avaliar também, porque já está passando do período que seria esperado para essa mulher. E um sinal de alerta importante também é se ela entrou na menopausa, parou e voltou a ter sangramento depois de alguns anos, né? Isso sempre deve ser investigado, porque o sangramento após esse 1 ano com ausência de menstruação, ele pode ser um sinal de gravidade, que a gente chamar a atenção, principalmente o que a gente deve excluir é o câncer de endométrio. Óbvio que não é a primeira hipótese, mas deve ser investigado para excluir isso, né? Como pode ser um sinal de uma doença grave, tem que investigar, né? E voltando um pouco na retirada do útero, muitas vezes a pessoa acha também que a questão da menopausa está no útero. Eu tirei o útero, mas permaneceu o ovário. É diferente, né? Explica um pouco para elas essa diferença entre permanecer... Porque tem cirurgia que retira o ovário, retira tudo. Mas tem cirurgia que você vai lá, trata no útero, tira o útero, mas permanece o ovário. Então, qual é essa relação entre a menopausa e o ovário? Então, vamos lá. Os hormônios da mulher são produzidos no ovário, né? Então, assim, o útero, a função principal do útero é, na verdade, né, gestar, né? Então, carregar o bebê. Assim como as tubas é o transporte desse embrião, né? Então, assim, quando a gente tira o útero e as tubas, mas permanece com os ovários, essa mulher ela não vai ter a menstruação, mas ela não necessariamente está na menopausa, porque ela está produzindo os hormônios dela, né? A menopausa, a ausência da menstruação, ela se deve à falência do ovário. O ovário perde a capacidade de produzir hormônios. Então, também tem mulheres que, por algum motivo, tiveram que fazer uma remoção cirúrgica, né? Retirar os ovários. Elas podem ter o útero e não menstruam e estão na menopausa porque elas não têm mais os ovários, né? Então, o que realmente comanda, né, a produção de hormônios são os ovários. Então, tirar o útero vai só comandar a presença ou não do sangramento, né? Mas os ciclos, né, da mulher, a variação hormonal,
toda se deve à presença ou não e à função, a presença ou não da função ovariana, né? Digamos assim. E, inclusive, essa situação de retirar os ovários é só se tiver uma indicação muito importante, né? Exatamente. Porque, no geral, você não estica essa cirurgia para todo o sistema, até pensando nessa questão hormonal mesmo, que você não vai imprimir na mulher um estado hormonal de menopausa sem a necessidade real de fazer essa retirada de ovários, né? Exato, exato. Sempre que tem alguma patologia ovariana, não ser num caso de câncer, as cirurgias visam preservar o ovário o máximo possível. E quais seriam essas situações? Porque eu sei que as minhas seguidoras aqui são bem curiosas. Quais são as situações que normalmente há só a retirada do útero, sem a retirada do ovário? E quando é que precisa mexer e fazer uma retirada total de ovário? Tá. Então, geralmente patologias uterinas, né? Então, situações de mioma, por exemplo, que é uma coisa que aí 30%, 40% das mulheres têm, né? Geralmente as cirurgias, para aquelas que não pretendem mais ter filhos, geralmente se tira o útero e as tubas, né? Para aquelas que querem ter filhos, muitas vezes se retira só os miomas, né? Adenomiose, que também é uma outra afecção do útero, também se retira só o útero e as tubas, né? Agora, situações, por exemplo, de um tumor ovariano, até uma mulher após a menopausa que tem um câncer de endométrio ou uma doença no útero e você vai tirar o útero, ou ela tem uma doença no ovário e ela já está na menopausa, muitas vezes a gente acaba tirando o útero, até se é uma lesão no ovário muito grande, pela estratégia cirúrgica e até por, às vezes, necessidade, né, oncológica ali, digamos, você acaba retirando tudo, você tira os ovários. Então, mulheres, geralmente, na pós-menopausa, quando você vai tirar uma lesão do ovário, por mais que só esteja num lado, pela chance de aparecer alguma coisa do outro lado, você retira os 2 ovários, porque esses ovários não estão mais funcionando, né? E essa estratégia é diferente, totalmente diferente das pacientes que estão menstruando, né? Entendi. E aí, essa preservação do ovário, ela é muito mais intensa em mulheres mais jovens. Exatamente. Em período que seria fértil. Exatamente. E para produção hormonal e fértil. Hormonal. Ótimo. Isso é uma curiosidade grande, porque, inclusive, eu vejo aqui nas minhas redes sociais muitas mulheres que falam: eu tirei o útero, mas eu não sei se eu tirei o ovário. E elas não têm consciência do procedimento cirúrgico, talvez da indicação. Então, eu sempre falo, você não pode sair do médico com dúvida. Ainda mais quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, que é um procedimento invasivo. Exato. Né? Então, tem que perguntar o que é, por quê, qual é a doença, o que eu tenho, o que vai ficar, o que vai tirar, por que as indicações. Então, é sempre importante você não sair com dúvida, porque se você sai com dúvida, normalmente você não faz um acompanhamento ou um tratamento adequado, uma manutenção adequada daquela doença, que foi uma doença importante. Se precisou fazer uma intervenção cirúrgica, uma retirada de órgão, e aí você não sabe direito o que aconteceu, você não vai fazer o tratamento, a manutenção e o acompanhamento adequado. E aí pode colher consequências disso lá na frente. Exato, né? Uma paciente que retirou os ovários, ela não vai precisar fazer um ultrassom, um exame de rotina para ver se surgiu alguma lesão, um cisto nesses ovários após a menopausa, porque não é para aparecer nada. Então, assim, muda o seu segmento, né? Então, você tem que saber o que foi feito, você tem que perguntar, você tem que ir atrás disso. Então, porque muda realmente o que você vai fazer. Se a paciente ainda não estava na menopausa e tirou os ovários e ela é jovem, você tem que saber os hormônios. Vamos entrar então agora, nesse momento, né? Exatamente. Quais são os riscos aumentados? Porque a gente tem, só pelo fato da parada da produção hormonal da mulher, ela já aumenta o risco cardiovascular, Exato. né? De ter infarto, de ter AVC, de ter doença tromboembólica. Então, uma mulher que entra
precocemente na menopausa, seja tendo ovário ou não tendo ovário, mas que está na menopausa aos 38, 35, 36, ou em qualquer idade, mas ela tem que ter muito a consciência que, nossa, agora eu tenho que ter um olhar e um tratamento diferenciado para a minha saúde cardiovascular. Como é que tá os meus níveis pressóricos? Porque também é comum na fase da menopausa ter um aumento de hipertensão arterial, né? Uma incidência maior de hipertensão arterial. Dislipidemias também, colesterol, triglicérides aumentado, esteatose hepática, depósito de gordura abdominal, doenças tromboembólicas, que é a trombose na perna, trombose no pulmão. Então, ela tem que olhar diferente para isso, porque ela tem um risco aumentado, então ela tem que ter um cuidado aumentado. E eu também falo que quando a gente é mais jovem, metabolismo de 20, de 30 anos, ele tolera muito mais, né? A gente fazer coisas erradas com o nosso metabolismo. Mas uma mulher no pós-menopausa, o metabolismo dela já não tolera tanto. Já não tolera tanto alimentação inflamatória, sedentarismo, excesso de peso, excesso de gordura, excesso de estresse, sono ruim. Então, a gente tem que ter um cuidado diferente. Não é que tá perdido, só que você tem que lidar diferente com essa fase. Eu costumo sempre falar, por exemplo, na vida da mulher, ela tem o tempo inteiro que lidar com fases diferentes. Aquela fase lá da mulher na primeira menstruação, ela tem que aprender habilidades novas. Como é que eu vou cuidar para não sangrar e não passar vergonha na frente de todo mundo, não sujar a minha calça? Então, parece ser coisas simples porque a gente passou por essa fase e aprendeu. Mas você tem que aprender a usar absorvente, você, se tem cólica, aprendeu a tomar um chazinho ou um remédio, né, um Buscopan da vida, um anti-inflamatório para melhorar. Entendeu que algumas mulheres têm enxaqueca relacionado à menstruação. Então, você vai aprendendo. Aí, a gente vai passando para uma outra fase, início de vida sexual. Também você vai aprendendo. Se eu não quero engravidar, o que eu tenho que fazer? Qual é o remédio que eu tenho que tomar? Qual é o cuidado? Então, em cada fase da vida da mulher, que tem uma demanda diferente, quando a gente vira mãe, também tem que aprender, né? Como amamenta. Não é uma coisa tão natural e fácil, assim. Tem todas umas técnicas ali que a gente tem que aprender, e trocar fralda, e como limpar. Então, são fases diferentes da vida da mulher que vêm com aprendizados diferentes, e a menopausa ela tem que vir com um aprendizado diferente também, de cuidado de saúde, de tudo, de cabelo, de pele, de saúde cardiovascular, de emagrecimento. E trazendo essa parte dos cuidados especiais da mulher, quais são ali as doenças relacionadas à mulher mesmo que ela tem que cuidar e que ela tem que olhar nessa fase de vida? Osteoporose, risco de deficiência nutricional, fala pra gente aí aonde que ela tem que ter atenção nessa fase. Não, você falou assim, acho que o que chama mais atenção é esse aumento do risco cardiovascular, né? Então, porque a diminuição do estrogênio na mulher, que é o que diferencia a gente do homem, né? Que é um fator protetor, a partir do momento que a mulher tem essa queda drástica do estrogênio, ela perde esse fator protetor. Então, a gente está perdendo, né, o que diferencia a gente. Então, a mulher realmente, com a queda do estrogênio, tem um aumento, assim, muito grande do risco cardiovascular. Então, ela pode se tornar hipertensa, tem o aumento das dislipidemias, tem aumento do depósito das placas de aterosclerose, aumento da esteatose, tudo isso que você falou, né? Então, até uma ponte para isso é a reposição hormonal. Se a mulher for fazer, o que a gente fala que tem que ser feito o quanto antes, até para não ter tido muito depósito dessas placas de aterosclerose, porque a partir do momento que você já teve um depósito importante dessas placas, você entrar com esse hormônio numa mulher que já ficou muitos anos, né, na menopausa, essas placas já estão lá. Então, sedimentadas, e daí começa você ter alguns riscos associados. Daí já não é mais benéfico, começa a ser arriscado você entrar com hormônio nessa fase. Então, a gente tem que entrar, quando vai fazer a reposição, numa fase bem precoce para prevenção de AVC, infarto, controle da dislipidemia. E outra coisa muito importante é a preservação da massa óssea, né? Porque essas mulheres,
mulher tem muito mais osteoporose que homem, né? Então, assim, a queda da massa óssea na mulher, assim, vai muito rápido após a menopausa. Então, para preservar, ela precisa não só, né, ter os hábitos, que todo mundo fala, ingestão de cálcio. Gente, não é só cálcio, né? Você tem que ter impacto no osso, você tem que ter outras formas, você tem que ter magnésio, você tem que ter a fixação do cálcio, você tem que ter a vitamina D, né, fósforo, vitamina K2, né? Eu não vou discutir aí sua área. Mas, assim, você tem, então, que ter um monte de coisas, então, e o estrogênio ajuda a preservar esse osso, né? Então, você tem que prestar atenção na saúde óssea dessa mulher. E não adianta nada você querer preservar o osso se você não vai preservar o músculo. Eu preciso preservar o músculo dessa mulher, porque ela vai ter também uma perda da massa muscular, que ao longo dos anos, né, vai levar aí a sarcopenia, né? Então, e se você quer preservar a saúde óssea, você quer que ela tenha força, que ela não tenha uma queda, né? Uma senhora daí já de bem mais idade, não tem uma queda, não tem uma fratura, eu preciso que ela tenha músculo. Então, essa mulher tem que ter atenção também para a saúde muscular dela, né? Então, é isso que ela tem que ter, essa visão do exercício para preservar o osso, o músculo, preservar a saúde cardiovascular, ficar atenta para a pressão. Então, assim, o exercício é muito importante nessa fase. Não é só a dieta, o exercício para essa mulher é essencial, porque vai ajudar no controle do humor, vai ajudar na saúde óssea, na saúde muscular, vai ajudar no sono dela, né, à noite. E, inclusive, diminuir a dor. Porque é uma resistência muito grande. Ai, mas eu tenho dor, eu vou fazer atividade física, é pior? Não, é melhor. A atividade física, ela vai liberar endorfina, que é um analgésico natural, super potente, que o nosso corpo produz. Vai melhorar, de uma forma bem simples e leiga de falar, vai meio lubrificar as articulações, né? Vai dar aquele impacto, aquele leve impacto que as articulações precisam ter para que tenha produção de colágeno, para que tenha a fixação do cálcio no osso, para que tenha o estímulo da produção. Exato. E fora que a atividade física, ela é totalmente ligada à capacidade cognitiva. Também. Pessoas que não fazem atividade física têm um risco maior de demência, de Alzheimer. Então, são muitas coisas correlacionadas. É que a gente não precisa ser neurótico com nada especificamente, mas a gente tem que viver com aquilo que é possível você fazer. Eu não consigo, eu não posso fazer corrida. Mas não faz corrida, meu amor. Faz uma caminhada, já vai ser ótimo, né? Exato. Mas eu não consigo sair de casa. Então, dentro da tua casa, o que você consegue fazer? Subir e descer uma escada? É sobrado? Consegue sentar e levantar do sofá? Em vez de ficar o dia inteiro sentado no sofá? Exato. Então, vai lá, intervalo da novela. Levanta, senta, levanta. Exato. Faz aquilo que está dentro do teu possível. Agora, só não fica lá estatelada no sofá e na cama o dia inteiro. Porque a gente consegue, com esse sedentarismo, piorar não só a saúde cardiovascular. A gente pensa muito só no coração, na atividade física. Mas a gente piora a massa óssea, a gente piora a massa muscular, a gente piora cognição, memória. Exato. Então, as pessoas acham que a atividade física ela só serve para emagrecer. E muito pelo contrário, na verdade, emagrecer é um impacto muito pequeno da atividade física. Ela está muito mais relacionada a uma manutenção de peso, a uma manutenção de saúde e qualidade de vida do que o processo de emagrecimento em si. O processo de emagrecimento em si, o impacto maior dele está muito mais na alimentação do que na atividade física. Mas a atividade física ela é importante na manutenção. Tu falou de sarcopenia aí, que é uma perda volumosa de massa muscular. A sarcopenia, ela é uma doença, de certa forma, frequente ou de maior risco com o envelhecimento no idoso. E ela está relacionada com o aumento de demências, de doenças demenciais, e relacionada também com fraturas, né? Porque a pessoa ela não tem
capacidade muscular de fazer uma sustentação do corpo adequada. E às vezes cai, não é que caiu de uma escada, caiu do primeiro andar, caiu de uma ponte, caiu de um degrau. Ela cai da própria altura. E essa queda da própria altura pode trazer fraturas graves, fratura de cabeça de fêmur, quadril. E aí, quando a gente pensa num quadro desse, que tem pouca massa muscular, na proporção, muita massa de gordura, porque quem está perdendo massa muscular, aquele espaço está sendo preenchido por outro tecido, que é a gordura. Exato. Exatamente. Então, eu posso ter um excesso de gordura num corpo magro? Posso. Porque eu posso ter menos massa muscular e aquele volume está sendo substituído por gordura. Então, eu pego um cenário desse e vou para um ambiente hospitalar, onde eu tenho pouca massa óssea, pouca massa de tecido de músculo, muita massa de gordura, é um ambiente inflamatório. E vou colocar essa pessoa num ambiente que tem bactérias resistentes, que tem todo um ambiente hospitalar de risco, é um risco maior. Não só pelo procedimento cirúrgico, mas também pelo ambiente hospitalar, que é um ambiente de risco para infecções e tudo mais, né? Então, são coisas que uma coisa vai puxando a outra. E aí eu queria até aproveitar. Você faz laparoscopia para várias situações aí que você comentou com a gente. Mesmo na laparoscopia, mesmo na robótica, que a gente tem um robô ali também fazendo um intermeio de segurança e tudo mais, é mais fácil ou mais seguro operar uma mulher com peso gerenciado, uma mulher numa faixa de peso de normalidade ou uma mulher obesa? Sem dúvida, a mulher com peso gerenciado é muito mais seguro, assim. Por quê? Menos risco de infecção, né? Menos chance e de outras complicações, como a trombose pós-operatória, a ventilação, né, durante o ato cirúrgico, né, também é facilitada. Então, as pacientes com aí obesidade, sobrepeso, acabam tendo maiores complicações respiratórias no procedimento, maior infecção, maior taxa de trombose. Então, assim, ter aí um peso adequado, quando há necessidade de passar por um procedimento cirúrgico, assim, diminui muito a chance de complicação, né? Deiscência da cicatriz, que é quando a cicatriz abre, né? Mesmo sendo minimamente invasivo. Porque mesmo sendo por vídeo, tem todo o estresse cirúrgico, Tem. né? E tem mobilização também, tecnicamente é anestesia geral e... Anestesia geral, né? E a posição que a gente deixa a paciente, querendo ou não, a obesidade acaba dificultando também, né? Os acessos, acaba tornando ali o procedimento mais dificultoso até. Com risco Operatório intraoperatório e maior. pós-operatório maior também, né? Exato. Eu sempre falo isso, que o pessoal fala que a gente gosta de implicar com a obesidade, que tudo é obesidade. Mas não é, eu falo muito, sabe? Eu disse, eu adoraria poder sentar e dizer aqui, você vive a vida do jeito que você quiser, pese o que você quiser pesar, não tem consequência, pode comer o que quiser, seja livre. Mas o fato é que há consequências. E a gente, que é profissional de saúde, a gente tem o dever de fazer, alertar. Eu sempre falo que eu não posso ir lá fazer por você. Eu não posso tomar a decisão por você. Eu não posso fazer... A tua parte eu não consigo fazer por você. Eu consigo te dar a orientação, te dar o esclarecimento, as informações para que você tenha um poder de decisão melhor para onde você vai, para que lado você vai. Mas eu não posso fazer por você. Quem pode fazer, tomar a decisão e passar no dia a dia é você. Inclusive, eu vou até retomar, tem muitos seguidores que sabem isso, Mariana não sabe, que ela não me conhece há muito tempo. Mas eu passei por isso, né? Eu tinha 29 anos e eu tava com uns 102 quilos, 105 quilos, mais ou menos. Uns 30 quilos acima, um pouco mais de 30 quilos acima do que eu peso hoje. E eu tive uma apendicectomia, que foi feita por vídeo, laparoscopia. Então, um procedimento
pra gente, simples a apendicectomia, não é uma cirurgia mega complexa, se descobre rápido, eu descobri rápido, eu trabalhava lá no hospital, eu era diretora clínica do hospital, coordenadora e tal. E aí eu comecei a sentir dor abdominal, fez o diagnóstico muito rápido de apendicectomia, fui pra laparoscopia, só que eu tava obesa, dislipidêmica, hipertensa, esteatose hepática. E aí eu tive, no intraoperatório, sangramento com hipertensão e hipopotassemia. E aí fui pra UTI. E aí eu acordei na UTI. E quando eu acordei na UTI, pra mim foi um impacto. Eu falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu não tenho 30 anos. Eu já tinha o meu filho mais velho, ele tava com 1 ano e pouquinho. Ele tava naquela fase, sabe? Tá começando a falar, andar, tá? E eu falei, nossa, se eu tivesse morrido aqui, porque poderia ter acontecido isso ou ter uma sequela maior. E tinha que operar mesmo com a hipertensão, porque é uma cirurgia de urgência, você vai operar. Não tem como você suspender a cirurgia, não é eletiva. Eu disse, mas se eu tivesse tido uma complicação maior aqui, tivesse tido uma sequela ou tivesse morrido, o João, ele não ia saber nada sobre mim, sobre a minha história, ele não ia conhecer a mãe dele, ele ia ter um histórico na vida dele, que a mãe dele morreu quando ele era muito pequeno, e eu não poderia intervir na educação do meu filho. Aí eu brinco, né? Eu pensei também, daqui a alguns anos o meu marido vai estar casado com outro, então meu filho vai ser criado por outra também, que foi um cenário na minha cabeça que não era um cenário que eu desejava. E aí eu resolvi, né? E aí mudei minha especialidade médica, fui para nutrologia, saí da parte administrativa, que eu tinha gestão, a minha especialidade era gestão em saúde, e aí eu mudei para a parte da nutrologia, emagreci, lá. E isso transformou a minha vida, e hoje o João tem 15 anos, eu já tenho até outro filho. Mas é a parte, eu uso muito essa parte da minha história para dizer, você não precisa chegar no ponto que eu cheguei para tomar a tua decisão. Porque hoje a gente mostra para você que se você continuar nessa rota de obesidade, não cuidar da saúde, da alimentação, sedentarismo, pode acontecer algo semelhante com você ou até pior. Porque tem várias situações que podem acontecer quando a gente não está gerenciando bem a nossa saúde. Inclusive, tem várias situações que podem acontecer mesmo a gente gerenciando a saúde, que são as coisas que a gente não consegue controlar. Tem situações adversas, tem acidentes, tem situações totalmente inesperadas. Mas eu sempre falo, mas como é que você está preparada? Teu corpo está preparado para isso? Você está no melhor dentro daquilo que você consegue gerenciar? Porque tem coisas que a gente não tem interferência nenhuma sobre elas, né? E aí eu volto até falar, porque tá fazendo 2 anos que eu fui pra UTI de novo por um acidente. Eu tive uma freada brusca no carro, em que eu tive dissecção da artéria vertebral, que é uma artéria, falando pro público, uma artéria que passa do lado da coluna cervical, e a dissecção é uma situação de saúde grave, vamos dizer assim. E eu passei 11 dias na UTI por conta dessa dissecção. Mas eu tinha um cenário diferente. Eu já tinha uma saúde melhor, já não estava... Porque todas as doenças que eu tinha antes, elas vieram por conta da obesidade. Então, eu já não era mais hipertensa de base, não tinha dislipidemia, fígado saudável, tudo. Então, me permitiu passar por uma situação grave com muito menos riscos e só fazendo o tratamento que precisava para aquela patologia sem complicações extras, né? Agora, você imagina, se você tá numa situação em que você tá toda inflamada, tudo alterado no teu corpo, e entra mais um outro fator, mais uma situação inesperada, o teu corpo ele tem muito pouco recurso para conseguir gerir com isso. A gente basicamente esqueceu, porque a gente já está em 2024, mas 2020, 2021, que a gente viveu a pandemia, a gente pode olhar quais são as pessoas que tiveram maior gravidade. Sim. Então, pessoas que já tinham doenças cardiovasculares, pessoas com obesidade, certo? Era um quadro de muito mais difícil controle diante de uma situação externa, vamos dizer assim, que veio a pandemia. Então, é com esse tipo de consciência que eu quero trabalhar com você. Sempre dizendo que eu não posso decidir por você, eu posso dar as ferramentas, eu posso trazer aqui os esclarecimentos, quais são as consequências. E quero agradecer muito a doutora Mariana por ter vindo aqui, conversado, falado pra gente sobre essas questões da menopausa. É um assunto de muito, muito interesse da minha audiência, né? Já que eu
trabalho diretamente com mulheres acima dos 50 anos. E eu queria que você deixasse o teu Instagram? Você tem? Tenho, sim. Sim, para elas seguirem, comentarem que elas viram a gente aqui no podcast, o aprendizado. Não, vai ser muito legal. Podem me seguir e também tirar suas dúvidas, tá bom? Que vai ser um prazer. Então, é @DRA de doutora, DRA, Mari, ASSU, M de Maria, P de Pato, CAO, que é doutora Mari Assumpcal. Tá bom? Diferente. Porque é de Assunção, né? Daí tem esse sobrenome diferente, fica um pouquinho mais difícil. Então, meninas, sigam, comentem aqui embaixo qual foi o aprendizado, qual foi a ficha que caiu aí desse podcast de hoje, desse bate-papo. Eu desejo muito que você olhe para a tua saúde com muito mais atenção, com muito mais carinho, sabendo que não precisa ser com neura, mas precisa ser com cuidado, precisa ser com carinho, precisa ser com um mínimo de organização. Eu costumo falar isso, a gente, para qualquer coisa na vida, na nossa vida adulta, a gente não... Nem quando é criança faz só o que quer, tem muita coisa ou só o que gosta, né? A gente tem na nossa vida adulta fazer muitas coisas que a gente não gosta, mas para se aproximar muito mais de uma vida que a gente gosta, com qualidade de vida, aproveitando com os filhos. Você tem filhos? Eu tenho 2, uma menina de 7 e um menino de 5. Ah, que legal. E aí eu tenho certeza, como mãe, que tu olha para um futuro com os filhos com uma responsabilidade muito maior, né? Com certeza. Acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde, porque é isso. A gente quer ver os filhos crescerem, a gente quer estar aí para eles também, né? Sim. E com saúde, né? E aproveitando, porque, 50, 60 anos a gente quer aproveitar mais, né? Já trabalhou um monte. Já tá. Exato. E temos muito mais anos agora pela frente, né? A longevidade hoje em dia é muito maior. Exatamente. Então, ali você tem 60, 65, 70, que é uma fase da vida que você deveria estar aproveitando, viajando, relaxando. Aí você tem que ficar pulando de médico em médico, resolvendo o problema o tempo inteiro. Não, né? Então, vamos melhorar isso. Então, curte, comenta, compartilha e te vejo no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada.